As favelas não surgiram do nada. Elas são o resultado direto de uma história marcada pela exclusão, pela guerra, por falsas promessas e pelo descaso do poder público. Hoje, a gente vai voltar no tempo para entender como a guerra, o racismo e o abandono ajudaram a moldar o que hoje conhecemos como as periferias urbanas no Brasil. Capítulo 1. A Guerra do Paraguai, 1864-1870. Soldados esquecidos. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul. O Império Brasileiro recrutou centenas de milhares de soldados, incluindo muitos homens negros, pobres e ex-escravizados. A promessa era clara: lutem pelo país e terão sua liberdade, sua terra, seu lugar. Mas a guerra acabou. E o compromisso do Império também. Esses homens retornaram a um país que não os reconhecia como cidadãos. Sem emprego, sem apoio do governo, muitos começaram a ocupar morros e terrenos abandonados nas cidades. No Rio de Janeiro, esse movimento foi o embrião de algo maior, algo que o Brasil se recusava a enxergar: o nascimento das favelas. Capítulo 2. A Guerra de Canudos, 1896-1897. O Massacre do Sertão. No interior da Bahia, nasceu Canudos, uma comunidade organizada formada por pobres, ex-escravizados e sertanejos abandonados pelo Estado. Liderados por Antônio Conselheiro, construíram um modo de vida alternativo, sem patrões, sem impostos, sem opressão. Isso amedrontou a recém-nascida República. O Estado respondeu com 4 expedições militares. Em 1897, Canudos foi exterminada. Mais de 25 mil mortos. Os poucos sobreviventes fugiram. Muitos rumaram para o Rio de Janeiro, juntando-se aos excluídos nos morros, formando novas camadas de populações marginalizadas. Capítulo 3. A Revolta da Chibata, 1910. Dor em alto mar. Mesmo após a abolição da escravatura, os marinheiros negros no Brasil viviam em condições desumanas. Açoitados como escravos, tratados como indignos. Em 1910, liderados por João Cândido, eles se rebelaram. O levante durou poucos dias. O governo prometeu perdão, mas, como na guerra, a palavra não foi cumprida. Os líderes foram presos, torturados, mortos. Os que sobreviveram foram abandonados à própria sorte, empurrados para as periferias urbanas, esquecidos mais uma vez. Capítulo 4. O Morro da Favela. O nome que virou lugar. Durante a Guerra de Canudos, soldados lutaram em um lugar chamado Morro da Favela, nome de uma planta resistente que dominava o terreno. Ao retornarem ao Rio de Janeiro, ocuparam um morro próximo ao centro da cidade e deram a ele o mesmo nome. Nascia oficialmente a primeira favela do Brasil. Não era só um nome. Era o começo de uma geografia da exclusão. Enquanto os bairros ricos cresciam com planejamento e infraestrutura, as favelas cresciam com descaso e improviso. Capítulo 5. A urbanização excludente. Uma cidade sem os pobres. No início do século XX, o Brasil buscava se modernizar aos olhos da Europa. No Rio, reformas urbanas expulsaram milhares de pobres do centro. Os cortiços foram demolidos. Mas para onde foram essas pessoas? Sem opções, ocuparam os morros. Assim, a favela se consolidou como o lugar dos indesejados. Não foi uma falha do sistema. Foi o sistema funcionando como planejado. Capítulo 6. A favela hoje. Memória e resistência. As favelas estão de pé. Apesar de enfrentarem a falta de saneamento, a violência policial, a precariedade e o preconceito, elas também são berços de arte, inovação, luta e sonhos. Elas não são o problema, são a consequência. E são também a solução quando o Estado falha. Porque a favela resiste. A favela cria. A favela vive. Conclusão. A presença do Estado em sua ausência. Não se trata de caçar culpados. O Estado se faz presente na ausência de água, de saúde, de segurança. A favela é filha do abandono. E também da força. É hora de reescrever essa história. Não com armas, mas com justiça, com dignidade,
com reparação.